7 conselhos-chave para cuidar dos rins. Os rins desempenham um papel fundamental na saúde ao serem os responsáveis por filtrar toxinas e produzir urina para desintoxicar o corpo de substâncias desnecessárias. Considerado como os principais filtros de sangue, os rins facilitam sua limpeza retendo os nutrientes que o organismo pode aproveitar. Veja aqui algumas dicas para cuidar dos rins. Além disso, esses órgãos também contribuem para regular a pressão arterial, e o equilíbrio hidrossalino, também estimulam a produção de glóbulos vermelhos no sangue. Devido a isso, manter os rins em bom estado é essencial para usufruir de uma boa saúde em todo o organismo. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, nos últimos anos aumentaram os casos de pacientes com insuficiência renal crônica e outros tipos de problemas renais, que, por sua vez, se associam com o maior risco de diabetes, sobrepeso e patologias cardiovasculares. Por esta razão, foi compartilhada uma série de recomendações chaves para cuidar da saúde renal. Descubra quais são. 1. Fazer atividade física para cuidar dos rins. Os benefícios dos exercícios vão mais além de regular o peso corporal. Através deste, o organismo ativa o metabolismo e facilita a eliminação de substâncias tóxicas presentes na corrente sanguínea. Através deste hábito, apoia-se a redução da pressão arterial e diminui de forma significativa o risco de desenvolver uma doença renal crônica. 2. Controlar os níveis de açúcar no sangue para cuidar dos rins. O descontrole e aumento nos níveis de açúcar no sangue estão associados com o maior risco de sofrer danos renais anos depois. Esta enfermidade ocasionada pela diabetes é conhecida pelo nome de nefropatia diabética e começa a ocorrer muito antes que apareçam os primeiros sintomas. À medida que avança, vai ocasionando uma série de alterações na urina, com a presença de pequenas quantidades de proteína na mesma. Na verdade, nos Estados Unidos, a diabetes é a causa mais comum de insuficiência renal. 3. Regular a pressão arterial para cuidar dos rins. A pressão arterial alta também tem uma relação muito estreita com os problemas nos rins. Quando está em níveis elevados, esta faz com que o coração trabalhe mais com o passar do tempo, pode prejudicar alguns dos vasos sanguíneos do corpo. Quando chega a danificar os vasos dos rins, há uma grande probabilidade que estes deixem de eliminar os dejetos e o excesso de líquido do corpo. Como consequência, pode-se produzir uma insuficiência renal, doença que obriga a pessoa a receber um transplante de rim ou a fazer um tratamento de hemodiálise. 4. Adotar uma alimentação saudável para cuidar dos rins. Tal e como ocorre com as demais partes do corpo, os rins requerem uma nutrição adequada para se conservar em bom estado ao longo da vida. Neste sentido, aconselha-se adotar uma dieta em alimentos saudáveis, como as frutas e verduras, que apoiam os rins em suas funções. Algumas das recomendações são: arando, melancia, melão, aipo, aspargos, berinjela, alho. 5. Moderar o consumo de sal para cuidar dos rins. O consumo excessivo de sal é uma das causas principais de retenção de líquidos e problemas nos rins. Embora o corpo necessite desta substância em pequenas quantidades, a maioria das pessoas a ingerem de forma excessiva, e a médio e longo prazo sofrem as consequências. Os rins são capazes de eliminar até 5 gramas de sal por dia, por isso que ao ingerirmos mais, o rim se vê obrigado a armazená-lo. Este acúmulo da substância em vários órgãos e tecidos do corpo é uma potencial causa de insuficiência renal, hipertensão,
patologias hepática, entre outras. 6. Incrementar o consumo de água para cuidar dos rins. O consumo diário de água é um dos melhores hábitos para manter o bom funcionamento dos rins. Este líquido apreciado participa na produção de urina e no processo mediante o qual estes órgãos eliminam as toxinas do corpo. Os especialistas recomendam ingerir cerca de 2 litros de água por dia para reduzir o risco de sofrer alguma das doenças renais. 7. Não fumar para cuidar dos rins. O tabagismo não só afeta a saúde do sistema respiratório, mas também tem um impacto negativo para os rins. Os efeitos deste hábito afetam os vasos sanguíneos do rim e levam a desenvolver outros fatores de risco, como a hipertensão arterial ou a diabetes. Os fumantes têm até 2 vezes mais risco de sofrer insuficiência renal, incluindo os fumantes passivos. Colocando em prática todos estes conselhos, você não só vai estar cuidando da sua saúde renal, mas também vai melhorar sua qualidade de vida em geral.